Quando você era criança, você achava que seus pais eram muito rígidos, tipo um tratamento militar em casa? Senta e come, eu não quero saber se tá com fome ou não. Ou você considerava a sua educação mais relaxada, a ponto de ser amigo dos seus pais? Me conta tudo sobre sua namorada. Como será que o estilo dos seus pais de educar influenciou quem você é hoje? Nesse vídeo, você vai conseguir identificar o estilo de criação que você recebeu. Para alguns, vai ser como colocar o dedo na ferida. Vai doer um pouco. Ou muito. Ai, que dor! Ai, ai, ai. Para outros, vai ser como dar nome ao acolhimento que você recebeu quando estava crescendo, mesmo assim que você não sabia que tinha ganhado na loteria parental. Ou seja, Deus te deu pais maravilhosos que souberam equilibrar a firmeza e a gentileza na medida certa. Bem-vindos ao canal da Filosofia Positiva, um lugar onde você encontra 50 ferramentas para educar sem gritos, sem castigo, sem punição. Eu sou a Fernanda Lee e trabalho diretamente com a autora do best-seller internacional Disciplina Positiva, a doutora Jane Nelson. Eu vou simplificar a educação parental em 4 estilos e para isso nós vamos usar um gráfico. Então, num eixo nós temos a firmeza, é esse eixo aqui, horizontal. É como uma escala. Os pais podem ser firmes demais ou pouco firme. No outro eixo a gente tem a gentileza, esse eixo vertical aqui. Os pais podem pecar pelo excesso de gentileza, aqui em cima, ou eles podem ser precários no quesito gentileza, pouca gentileza. O primeiro estilo parental é quando os pais são muito firmes, mas eles são pouco gentis. Eles são autoritários. Tá aqui escrito autoritário. É quando os pais estão no comando. Eles falam, o filho obedece. É um ambiente familiar onde há ordem, mas pouca liberdade. Por exemplo, o filho precisa fazer a lição, mas a criança está no iPad. O pai vai usar toda a sua energia firme, uma voz de comando, vai arrancar o iPad da mão da criança, dar bronca, colocar de castigo, tirar privilégios, não pode tomar sorvete, não pode sair no final de semana, não pode ir na casa do amigo, não pode brincar no parquinho, no prédio, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Dá maior bronca. E é claro, não podemos esquecer o famoso sermão sobre tudo que a criança fez de errado desde o dia que ela nasceu. Ui, que horror! Muita ordem, pouca liberdade, crianças não têm escolhas, não tem conversa. A criança deveria saber, porque a ordem já foi dada, ela deve ser cumprida e quando ela não é cumprida, a criança tem que pagar pelo que ela fez ou pelo que ela deixou de fazer. Pais e mães querem o melhor para os seus filhos, mas esse estilo parental quer ganhar a todo custo, incluindo a liberdade e a autonomia que a criança tem do seu próprio corpo. Tenso, né? Tenso. Eu tô tensa. Eu acho que eu preciso de um momento para respirar e me acalmar. Eu também. O segundo estilo é aqui no outro eixo. Ele tá aqui no quadrante oposto. Nós temos o estilo permissivo, quando os pais adotam muita gentileza, mas eles são pouco firmes. A criança ela tem muita liberdade, mas não existe ordem, nem estrutura, nem regras claras. A criança se torna o rei da casa porque os pais cedem aos pedidos da criança, incluindo as escolhas que ela faz, mas que não competem à criança. Muitos pais, eles agem assim porque eles têm medo que o filho sofra, se desaponte, se machuque, se magoa, fique triste. E por trás de toda essa permissividade do adulto, na verdade, existe uma insegurança mascarada de gentileza. São os pais que dizem sim para não ver a criança chorando. São os pais que cedem na hora de dormir porque não querem ver o filho indo dormir com raiva deles. São crianças que crescem com pais permissivos, eles não desenvolvem a resiliência e acham que o mundo lá fora é uma réplica do que eles vivenciam em casa. Que loucura! Esse estilo permissivo, ele pode levar as crianças a serem mimadas e exigentes. Agora, nenhum pai quer ser rejeitado pelo seu próprio filho,
No entanto, a gente tem que entender que deixar as crianças fazer tudo o que elas querem não vai garantir que você vai perder o amor delas e nem a admiração da criança por você. Isso vai ensinar para a criança, vai ensinar para o seu filho tirar proveito de você e se irritar com a sua energia de insegurança. O terceiro estilo parental, pais que não são nem firmes e nem gentis, eles são negligentes. Eles abriram mão de educar os filhos. Os pais abriram mão de usar as oportunidades que a criança apresenta conforme ela cresce. Numa situação em que a criança precisa de ajuda para fazer a lição, para amarrar os sapatos ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra necessidade que a criança tenha, os pais negligentes, eles não são acessíveis e eles nem estão disponíveis para atendê-la. Por vezes os pais estão ocupados no trabalho, estão assistindo TV ou até estão no próprio celular e eles não percebem a necessidade real da criança quando ela precisa ser atendida. E essa falta de retribuição, nem sequer um olhar, um toque, um sorriso por parte do adulto, pode criar marcas severas na criança que duram a vida toda. Agora, eu não estou falando que é ruim os pais irem trabalhar, terem suas próprias vidas, ok? O que eu quero reforçar é que é importante que você, adulto, mãe, pai ou cuidador, tenha uma vida própria. Mas a gente precisa saber que atender a necessidade das crianças, que são diferentes dos desejos das crianças, nem que seja para dizer, filho, eu tô te vendo e agora eu tô numa ligação, quando eu acabar eu vou e converso com você, eu te procuro. Pais que na maioria das vezes não atendem às necessidades da criança têm um estilo negligente. O tamanho da desconexão entre cuidador e criança é gigantesco. O pai se desligou da criança quando ele ligou a TV ou ele pegou no celular. A mãe, por vezes, pode estar passando até por uma depressão, ter problemas de saúde que impedem que ela atenda às necessidades do outro, sendo que ela está consumida pelas próprias necessidades. Tá? Pode ter inúmeros motivos pelos quais os pais são negligentes. Pode até ser que quando seus pais eram crianças, esse foi o modelo que eles aprenderam em casa. Sem vínculo, sem apego, sem ordem, sem liberdade. O quarto estilo está aqui nesse quadrante, onde a gente tem um adulto que sabe equilibrar tanto a firmeza quanto a gentileza e ser firme e gentil ao mesmo tempo. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. Ser firme e gentil ao mesmo tempo. Muitas pessoas confundem que ser firme é ser rude, mas se o estilo dos pais for apenas ser firme, isso pode levar à rigidez. Mas nesse estilo aqui, a gente tem mais um ingrediente importante, que é a gentileza. Numa situação em que a criança precisa de ajuda para fazer a lição, mas a criança está no iPad, ela vai entender que é necessário ter regras claras em casa. Pais firmes e gentis ao mesmo tempo consideram a idade da criança. Se ela for muito pequena, os pais vão colocar mais limite. Se as crianças forem adolescentes, os pais vão criar essas regras e esses limites junto com o jovem. Ah, agora eu entendi! Agora perceba a diferença. Pais que são somente firmes criam as regras pelas crianças e punem as crianças se elas não forem seguidas. Pais que são somente gentis, eles não criam regras nenhuma, simplesmente elas não existem. Pais firmes e gentis decidem as regras juntos, explicam o porquê, o que essas regras estão sendo criadas, servem como um modelo de como essas regras são usadas na prática e quando elas não são cumpridas, eles conversam com a criança de forma respeitosa, sem gritar, sem humilhar, deixando a dignidade intacta da criança e tendo respeito por elas. Agora, sem dúvida, vai ter que ter uma consequência, mas essa consequência não tira a dignidade da criança e esse é um outro vídeo, como é que a gente aplica a consequência na disciplina positiva. Bom, uma das coisas que me ajudam muito é usar a letra E, exatamente, letra E. O editor vai colocar aqui um E, que eu não sei que direção agora vai. E, só a letra E, quando eu estou disciplinando. Comece validando os sentimentos da criança.
mostrando compreensão pelo que ela está passando naquele momento. Então dá para ver que você está se divertindo no iPad e agora é hora de fazer a lição. Ou ofereça escolhas quando for possível. Você quer colocar o iPad para carregar ou você quer que eu coloque? E aí você fica lá esperando a criança te responder numa postura calma, firme e gentil. Você quer sentar na cozinha ou na sala de jantar para terminar a lição? E fica lá esperando, acompanhando esse processo, a presença, para a criança sentir que você está firme e você tem uma voz gentil para então conduzi-la para o que ela tem que fazer. Dá para sentir a diferença? Dá! Escreve aqui no comentário, eu sinto a diferença. O problema da rigidez é que a punição, ela consegue eliminar o mau comportamento imediatamente. E daí os adultos acham que funciona. Mas em longo prazo, quais são os efeitos psicológicos da punição? Eu não quero dar a impressão de que esse é um trabalho fácil e encontrar dentro de mim esse equilíbrio entre ser firme e gentil em cada situação com meus filhos adolescentes morando em casa é um trabalho constante. Mas conforme eu vou praticando, eu vou ficando consciente de que eu estou buscando esse lugar interno de ser firme e gentil, eu vou me melhorando e vai ficando mais fácil. O primeiro passo é entender qual desses estilos aqui é que você educa hoje e depois optar em ser mais compassivo, mais paciente e realmente se tornar um mentor para os seus filhos, para que eles aprendam as habilidades sociais que vão lhe servir por toda a vida. Agora, se esse é o primeiro vídeo que você assistiu aqui no canal, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho para eu te avisar quando lançar novos vídeos no canal. Receba meu abraço e eu desejo que você siga a vida com amor e gratidão no seu coração.